Apóstolo Paulo, Prisões e Martírio, parte 6. Paulo sempre desejou ir a Roma, mas sempre foi impedido de realizar o seu sonho, como ele nos conta em Romanos 1, dos versículos 1 a 13. Ele queria chegar a Roma na bênção de Cristo, como ele nos fala em Romanos 15, versículo 29, porque Roma seria o seu novo quartel-general. Ele queria passar por Roma e ali plantar uma base missionária para poder ir à Espanha. Ele diz isso em Romanos 15, de 24 a 28. Ali em Roma, ele teria a sua base missionária e essa base o ajudaria a ir para a Espanha, porque os planos de Paulo eram muito maiores, né? Mas o tempo de Deus, na verdade, não é o nosso tempo. Quando ele quis ir, ele foi impedido várias vezes, como ele mesmo nos fala. E ele chega a Roma, mas não da forma que ele desejava. Por isso, ele escreve à igreja, depois que ele sai de Éfeso e vai para Cesareia, já no fim da terceira viagem missionária, ele escreve a carta de Romanos. Já no final da terceira viagem, quando sai de Éfeso e antes de chegar a Cesareia. E se não fosse assim, se ele não houvesse escrito, se não houvesse sido preso, nós seríamos privados desse verdadeiro tesouro teológico. Porque se ele conseguisse ir a Roma, ele não escreveria a carta aos romanos. E por isso nós seríamos privados desse tesouro de Paulo. E, na verdade, quando os caminhos se fecham para um cristão, para um missionário, Deus sempre abre uma porta maior. Porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, muito mais elevados, os planos de Deus. Na agenda de Deus, tudo o que aconteceu com Paulo foi um benefício muito maior, que veio para auxiliar os cristãos durante todos os tempos, desde aquela época até hoje, todos os cristãos. Mas a viagem de Paulo a Roma também era um propósito de Deus. Nós vimos isso no outro vídeo, e isso está em Atos 23:11. Deus também queria que ele fosse para Roma. Na época que ele foi perseguido pelos judeus em Jerusalém e depois foi entregue ao governador Festo, Festo acabou ficando inclinado a entregar Paulo aos judeus para obter favor dos judeus. Ele resolveu entregar Paulo a eles. E por isso, como nós vimos no vídeo anterior, Paulo apela para ser julgado em Roma, já que ele era um cidadão romano. Isso está em Atos 25, de 10 a 12. Nós vimos no último vídeo. Ele pede para ser julgado em Roma. E foi. E a sua viagem foi tumultuada. Ele passou por percalços, enfrentou um naufrágio, como vimos, que também foi a vontade de Deus, foi parar na ilha de Malta, mas conseguiu chegar a Roma. E em Roma, ele foi detido por 2 anos e esteve preso sempre na companhia de um soldado, como está em Atos 28, 16. Na verdade, em Roma, Paulo esteve meio que em uma prisão domiciliar. Ele tinha uma casa que normalmente ele alugava e ele podia
transitar normalmente pela casa. Ele não podia sair, mas ele podia receber os amigos na casa dele. Isso está em Atos 28, 23. Mas ele era acompanhado sempre de um soldado. E ele pregou com intrepidez a cada pessoa que surgiu na frente dele. Naquela prisão, ele não tinha impedimento nenhum, como vemos em Atos 28, 31. Paulo foi o maior escritor que temos nas Escrituras. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Foram 13 cartas que estão incluídas, ou seja, na verdade, ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. De Corinto, quando ele esteve em Corinto, ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, que nos fala de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, do fim dos tempos, e ele trata muito bem desse assunto nas cartas aos Tessalonicenses. Também escreveu a carta aos Gálatas, que é uma consistente e robusta defesa da fé cristã. Paulo defendia a fé cristã e o evangelho com todas as suas forças. Depois, na 3ª viagem missionária, ele esteve em Éfeso e de lá ele escreveu as 2 cartas aos Coríntios. Na verdade, existem algumas indicações que foram mais cartas, mas por enquanto nós temos apenas a 1ª e a 2ª aos Coríntios. A 1ª carta aos Coríntios era para resolver sérios problemas que vinham minando a igreja. Havia na igreja divisões. Vocês lembram que a igreja se dividia? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então havia essas divisões dentro da igreja, havia intrigas, havia imoralidades, porque inclusive um homem dormia com a mulher do seu pai. Havia um desvio da liberdade cristã, porque eles achavam que a liberdade em Cristo dava-lhes o direito de ir aos templos, às festas do templo, comer comida sacrificada aos ídolos, enfim. Ele nos deixa também, na carta de 1 Coríntios, a doutrina da ceia, como deve ser a ceia, porque as pessoas se reuniam numa festa de amor e todo mundo comia, mas só que muitos comiam muito e os pobres comiam pouco. Então ele tinha também esse problema, além da doutrina da ceia, em que ele nos ensina como deve ser a ceia, o que deve fazer o homem no momento da ceia. Ele nos fala dos dons, como devem ser usados os dons, porque muitos tinham dons de línguas e todos queriam falar ao mesmo tempo em dons de línguas, então ele organiza isso. E também nos fala da ressurreição, porque muitos estavam sendo contaminados por doutrinas que não criam na ressurreição. Então, ele nos fala que o Senhor Jesus realmente ressuscitou. A carta de 2 Coríntios é uma carta mais pessoal, em que ele defende o seu apostolado, porque muita gente dizia que ele não era um apóstolo de verdade, que ele só queria dinheiro, que ele só queria aproveitar do povo. Então ele usa essa carta para defender o seu apostolado. Depois,
antes de chegar a Cesareia, quando ele sai de Éfeso, e antes de chegar a Cesareia, no final da terceira viagem missionária, ele escreve a carta aos Romanos, porque ele queria ir para lá, mas foi impedido. Então ele escreve dizendo aos romanos que gostaria de ir lá, que por ele já teria ido, mas que por várias vezes ele foi impedido, enfim. E a carta aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. E ela levou muitas pessoas a Cristo. Então ele chega em Roma. E da primeira prisão em Roma, ele escreve 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Efésios é o maior tratado eclesiológico da igreja. Ele fala sobre a igreja, sobre como ela foi criada, como ela deve ser, porque fomos escolhidos por Cristo, e ele nos fala sobre isso, sobre ser igreja, sobre nascer de novo, sobre ser aceito, chamado por Deus. Em Colossenses, ele dá maior atenção à doutrina de Cristo. Ele fala muito sobre Cristo. Por isso é considerado o maior compêndio de cristologia que nós temos nas Escrituras. Já em Filemão, ele escreve uma carta pessoal. Ela é enviada a um crente em Colossos, falando da necessidade de perdoar Onésimo, que era um escravo fugitivo. Alguém em Colossos tinha um escravo, e esse escravo deve ter roubado o dono, não sabemos exatamente, e foge. E ao ouvir Paulo, ele se converte. Ele é convertido pelo Senhor. Então Paulo escreve essa carta a Filemão para que ele perdoe Onésimo, dizendo que ele não é mais um escravo, mas sim um irmão na fé. E enfim vem Filipenses, que foi a última carta que ele escreveu da primeira prisão. Essa é uma carta da alegria em Cristo, em que ele fala da nossa alegria em Cristo, mesmo quando estamos em tribulações. E ele diz: o que passou contribuiu com o progresso do Evangelho. Tudo aquilo que ele passou, ele mesmo vê como uma contribuição ao progresso do Evangelho. Isso está em Filipenses 1:12, porque Paulo via sempre a mão de Deus em tudo. Mas o que Paulo passou, na verdade, em toda a sua caminhada, ele foi perseguido em Damasco depois da sua conversão, foi rejeitado em Jerusalém, e os próprios discípulos pediram a ele que saísse de Jerusalém. Depois ele foi para Tarso e ficou lá esquecido muito tempo. Foi apedrejado em Listra, açoitado e preso em Filipos, escorraçado de Tessalônica, enxotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, como ele mesmo fala, foi preso em Jerusalém, foi acusado em Cesareia e levado a Roma, enfrentou um naufrágio nessa sua viagem a Roma, foi picado por cobra em Malta, mas finalmente chega em Roma, não como ele queria, mas preso e algemado. Mas Paulo não olhava as circunstâncias,
Ele via sempre a providência divina, ele via a mão de Deus em tudo. Tudo que acontecia, ele sabia que ele estava nas mãos de Deus, que aquilo era a vontade de Deus e que ele tinha que passar por aquelas tribulações. Por isso, isso não o destruía, o fato de passar por tribulações. Pelo contrário, ele dizia que contribuía para o progresso do Evangelho. Ele tinha a guarda pretória, que é a guarda de César, ao lado, sempre quando ele esteve preso. E ele evangelizava qualquer um, em qualquer ocasião. Bastava chegar perto de Paulo e ele já estava evangelizando. E ele jamais se considerou um prisioneiro de César, mas sim prisioneiro de Cristo. Ele nunca atribuiu ao mal as suas prisões, as suas cadeias, né? Mesmo ele tendo sido intentado pelo mal. O mal sempre intentou contra ele, mas ele não atribuía ao mal a sua prisão, mas sim a vontade de Deus. Para ele, o comando da sua vida fazia parte da agenda de Deus. Era Deus quem completava a agenda da sua vida. E ele estava sempre fazendo a vontade de Deus. Ele não acreditava em casualidade, isso aconteceu por acaso. Não, nem determinismo, isso foi determinado. Não, a providência divina era o que o guiava. Mesmo na prisão, ele sempre soube que Deus estava com ele e que tudo que acontecia tinha a mão de Deus. Ele foi perseguido, odiado, caluniado, açoitado, preso, mas ele olhava essas tribulações sempre pela perspectiva da soberania de Deus. Ele sabia que tudo aquilo acontecia com ele pela vontade soberana de Deus. E ele se considerava um embaixador em cadeias, em prisões, né? Ele era um embaixador de Cristo, representando Cristo, mesmo nas prisões. E ele dizia, ele estava preso, mas a palavra de Deus estava livre. Porque para Paulo, o evangelho sempre foi mais importante que o evangelista. E a obra de Deus, a obra que ele fazia para Deus, sempre foi para ele mais importante do que o próprio obreiro, que era ele. E quando esteve na prisão, ele passou a focar principalmente na proclamação do evangelho. Para ele não importava a vida do obreiro, a única coisa que importava era o evangelho, como ele nos diz em Filipenses 1, versículo 20. E quando Paulo estava preso, 3 coisas aconteceram. Primeiro, a igreja passou a ser mais ousada para pregar. Filipenses 1,14 diz assim: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ou seja, os irmãos, estimulados pela prisão dele, ousaram falar muito mais, pregar muito mais e mais intrepidamente a palavra de Deus. A perseguição da igreja, na verdade, não destrói a obra de Deus. Pelo contrário, ela promove. E muitos dizem que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce. Porque a igreja jamais foi ou será destruída por tribulações e por prisões, por cadeias, né?
As cadeias de Paulo, ou seja, as prisões de Paulo, na verdade foram um tônico para a igreja, fizeram com que a igreja pregasse muito mais, foi um combustível para alimentar a evangelização do povo. Segundo, toda a guarda pretoriana conheceu o evangelho. Em Filipenses 1,13 ele diz: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que era a guarda pretoriana? Era uma corporação de elite do palácio do governador, do imperador. Os soldados faziam a proteção do imperador, esses soldados da guarda. Ela havia sido instituída pelo imperador Augusto e consistia de um corpo de 10.000 escolhidos. Só que essa guarda, inicialmente criada por Augusto, ela estava dispersa por toda Roma. Mas o imperador Tibério depois concentrou essa guarda na própria cidade de Roma, apenas ali. E o imperador Vitélio aumentou a quantidade de soldados de 10.000 para 16.000. Esses soldados, que muitas vezes, às vezes não eram romanos, após 16 anos servindo a corporação, eles recebiam a cidadania romana, que era uma honra que todos queriam na época. E essa guarda trabalhava em forma de rodízio, ou seja, nunca era sempre o mesmo soldado que acompanhava Paulo. Isso para Paulo foi uma maravilha, né? Um verdadeiro campo missionário. Depois de 2 anos em que ele esteve preso, toda a guarda já tinha conhecido o evangelho, já tinha recebido as boas novas. Dia e noite, Paulo era preso a um soldado diferente. Todo dia, de dia e à noite. Cada soldado cobria um turno de 6 horas, o que quer dizer que a cada dia Paulo estava preso a 4 homens diferentes. E que oportunidade para evangelizar, né? Então ele evangelizava 4 homens por dia. Num total de 2 anos, ele já tinha passado as boas novas para toda a guarda. E muitos desses soldados foram alcançados pelo evangelho. Filipenses 4:22 diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem eram os da casa de César? Eram os santos que foram transformados, soldados que foram transformados pelo evangelho e passaram a ser cristãos. Terceiro, Paulo escreveu cartas que abençoam o mundo. Ele estava preso, estava impedido de visitar as igrejas, de ir às sinagogas, de ensinar, mas ele dizia ser prisioneiro de Cristo. Ele fala em Efésios 3:1 e 4:1. Ele se diz embaixador em cadeias, em Efésios 6, versículo 20. E ele acabou pastoreando muitas pessoas através das cartas que ele enviou, como a carta de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, que ele escreveu nessa primeira prisão. E são verdadeiros tesouros que edificam a igreja, edificaram naquela época e ainda edificam até os dias de hoje,
porque hoje estudamos sempre as cartas de Paulo, sempre citamos Efésios, Filipenses, Colossenses, enfim. Foram luzeiros que estão a brilhar até os dias de hoje e que levou milhões de pessoas a Cristo durante todo esse tempo. Então, dessa primeira prisão, Paulo saiu. Saiu e foi continuar o trabalho missionário dele, visitando várias igrejas. Ele deixou Timóteo em Éfeso e deixou Tito em Creta, tomando conta daquelas igrejas. Ele orientou esses dois e outros também sobre como proceder na igreja, deu diversos conselhos a eles sobre como eles deviam proceder. Então, durante esse tempo, entre a primeira e a segunda prisão, em que ele esteve solto, orientando Timóteo e Tito, ele também escreveu 2 cartas. Primeira a Timóteo e a carta a Tito. Paulo era um homem incansável, tinha um espírito irrequieto, era um evangelista superlativo, além do que se podia prever, e era um pregador incomparável, porque muitos não conseguiam resistir à sua pregação. Mesmo preso, ele deixa a sua marca em Roma. Paulo não tinha nada, não tinha bens, não tinha casa, não tinha nada, mas ele possuía tudo no reino espiritual. Ele tinha uma grandeza, uma firmeza, uma fé incomensurável. Não tinha filhos naturais, mas muitos filhos espirituais. Ele não se casou. Alguns até dizem que ele foi casado, mas não sabemos ao certo. Só sabemos que ele não era casado, mas sempre orientou os cristãos sobre o casamento até os dias de hoje. Ele foi um exemplo e o seu legado, mesmo em cadeias, sempre foi fonte de inspiração para outras pessoas e para a igreja. E a sua morte não foi por causa do imperador, por causa do seu decreto de morte, mas, na verdade, ele se ofereceu em libação ao Senhor, ou seja, em libação oferecer sua alma, sua vida ao próprio Senhor. Segunda prisão em Roma. A primeira prisão de Paulo aconteceu por uma motivação religiosa. Vocês lembram dos judeus que diziam que ele estava mudando a lei, deturpando a lei de Moisés, ensinando outras coisas. Já a segunda prisão foi por motivos políticos. A primeira aconteceu por uma perseguição judaica. Os judeus perseguiram Paulo e queriam matá-lo. Vocês lembram do vídeo anterior. Já a segunda aconteceu por decreto do imperador. Na primeira, ele conseguiu sair e continuar a obra missionária. Na segunda, ele só conseguiu o martírio. No ano de 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou de Roma todos os judeus. Todos. Ele não queria mais cristãos em Roma, nem judeus. Então passou-se um tempo e em outubro de 54, 5 anos depois de Cláudio expulsar os judeus, Nero assumiu como imperador. Ele era um homem pervertido, insano,
filho de uma mulher chamada Agripina, que era uma mulher promíscua. Então, no ano de 64, 10 anos depois dele assumir, exatamente no dia 17 de julho de 64, houve um terrível incêndio em Roma. E aí Nero passou a culpar os judeus e os cristãos por aquele fogo que durou 6 dias e 7 noites, e em que 10 dos 14 bairros de Roma foram queimados. Segundo alguns historiadores, quem tocou fogo em Roma foi o próprio Nero, mas não sabemos ao certo. Dizem que ele assistiu ao incêndio tocando lira e cantando músicas sobre a destruição de Troia. Nero, na verdade, era louco, né? E nesse incêndio, 2 bairros onde moravam judeus e cristãos não foram atingidos. E por esse motivo, Nero culpa os cristãos. E aí houve uma sangrenta perseguição aos cristãos. Eles eram amarrados em postes e queimados vivos para iluminar a cidade de Roma. Diz o historiador Tácito que muitos foram jogados nas arenas, cobertos com peles de animais, para que cães famintos estraçalhassem o corpo deles. Outros foram para picadeiros, onde touros enfurecidos acabavam pisoteando esses cristãos até a morte. Então, finalmente, no ano de 68, parte daquele império se rebelou contra as coisas que Nero fazia. O Senado o depôs como imperador, ele foi tirado do império e, não tendo mais o que fazer, acabou se suicidando. Na época que começou a perseguição, na época dos incêndios, Paulo estava visitando as igrejas, justamente quando estourou a perseguição aos cristãos. E como ele era o líder maior do cristianismo, foi logo sendo o alvo, né? Ele foi culpado imediatamente. Ele é o maior líder, então foi ele que mandou. Ele estava em Troade e lá ele foi preso pela segunda vez e levado a Roma. E ficou na masmorra Mamertina, que era um lugar úmido, insalubre e sombrio. Essa masmorra era construída na parte de baixo, no subsolo, e não tinha janela, não tinha nada que ventilasse. Por isso, era muito úmida e insalubre. E também um lugar muito sombrio, porque não tinha janela, não entrava luz. E foi dela que Paulo escreveu a sua última carta, que foi a carta segundo Timóteo, que ele escreve a Timóteo. Ali ele não pede oração para sair da prisão. Na primeira prisão ele pediu que os cristãos orassem para ele sair e continuar seu trabalho. Mas nessa prisão, ele não pede oração para sair. Ele já estava convencido que havia chegado a hora do seu martírio. Ele estava fechando as cortinas da vida. Mas ele encerrou essas cortinas numa grande depressão. Por quê? Ele estava sozinho, sem dinheiro, sem amigos, com muitas privações, passando muitas privações. Então, destacamos alguns pontos fundamentais sobre isso. Primeiro, ele olhou o passado dele com gratidão.
Em 2 Timóteo 4,7, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele olha para o passado dele e vê o que ele fez. E diz que completou a carreira e que não se deixou levar por nada, mas guardou a fé no Evangelho puro. E ele passa nessa carta o bastão ao filho espiritual que era Timóteo. E lembra como foi a sua vida, né? Que a sua vida realmente foi um combate renhido, um combate ferrenho contra pessoas que não ouviam, não criam no Evangelho e contra doutrinas que queriam deturpar o puro e simples Evangelho. Para ele, importava apenas haver completado a obra. Ele jamais abandonou a verdade que recebeu de Cristo, nem negou a fé no Senhor. Segundo, ele olhou o presente com serenidade. 2 Timóteo 4,6, ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele já sabia que ele estava predestinado a morrer, que ele não ia sair daquela prisão, e ele oferecia o seu espírito ao Senhor Jesus. Ele sabia que ia morrer e ele se oferece a Deus. Ele fala da partida como descansar das fadigas. Finalmente ele iria descansar de tanta coisa que lhe aconteceu, de tanta tribulação. Ele ia deixar a tenda e voltar para casa. Ele ia deixar o corpo e habitar com o Senhor, como ele nos fala em 2 Coríntios 5:8. Ele ia partir e estar com Cristo. Filipenses 1:21, ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aqui ele fala que ele tem o desejo de estar com Cristo, que é muito melhor. Mas se ele tiver que continuar na obra, ele também está feliz, porque ele irá continuar pregando o Evangelho até que chegue o seu momento. Isso ele nos fala em Filipenses, que foi escrito na primeira prisão. Dali ele já havia saído, né? Terceiro, ele olha o futuro dele com esperança. 2 Timóteo 4:8, ele nos diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. O Senhor, o reto juiz, lhe daria a coroa da justiça. Ele tinha serenidade para morrer, para ir para Jesus, e sabia que o reto juiz via a sua inocência, sabia de tudo que ele estava passando. E por isso, por todas as tribulações, mas principalmente pela sua obra, pela sua firmeza, pela sua perseverança em pregar o Evangelho e testemunhar do seu Senhor, ele receberia a coroa da justiça. Mas que lutas ele enfrentou? Primeiro, ele enfrentou a solidão. Isso está em 2 Timóteo 4, versículo 9, versículo 11, versículo 21. A cela era fria,
Ele não tinha um ombro amigo. Isso nos mostra que a espiritualidade da pessoa não anula a sua humanidade. Nós vemos isso no Getsemane com o Senhor Jesus. Ele era humano e, apesar dele ser Deus e sendo humano, ele sofreu e chorou por aquilo que ele teria que passar. Não pela dor física, mas por enfrentar os nossos pecados, por se tornar maldito por nós e receber a ira do Pai. Então, mesmo com toda a nossa espiritualidade, nós somos humanos e sentimos e sofremos e choramos. Então ele roga a Timóteo que venha depressa. Pede para trazer João Marcos. Uma vez ele brigou com João Marcos. Ele não quis quando Barnabé quis ir com ele na viagem missionária e quis levar João Marcos. Ele brigou, ele falou, não, João Marcos já nos abandonou uma vez, ele não vai com a gente. E eles brigaram tanto que ele acabou se separando de Barnabé. Mas Paulo reconheceu que João Marcos também era um irmão e esqueceu tudo aquilo que aconteceu. E aí ele pede para Timóteo levar João Marcos com ele. Aquele gigante queria ter pessoas amadas ao seu lado. A sua comunhão com Deus não fazia dele um super-homem. O seu coração era sedento por relacionamento. Ele estava ali sozinho naquela prisão. Ele queria pessoas. Ele estava acostumado a pregar nas sinagogas, nas igrejas. Ele vivia cheio de pessoas, apesar das tribulações. E ele sentia essa falta. Segundo, ele enfrentou o abandono. Em 2 Timóteo 4, versículos 10 e 11, ele diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então, Paulo passou por todas essas coisas. Ele esteve só, várias pessoas o abandonaram, assim como o Senhor Jesus na cruz, né? Foi abandonado pelos seus apóstolos. Apenas João esteve com ele na cruz. E Paulo, que investiu na vida de várias pessoas, foi abandonado e esquecido. Ele foi sozinho para o seu próprio Getsemane. Ele estava só e ele teve que passar pelo seu próprio Getsemane. Terceiro, ele enfrentou a ingratidão. Em 2 Timóteo 4,16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Ele viu que na defesa ninguém foi a seu favor, ninguém apareceu para dizer que ele não era culpado. Todos o abandonaram, provavelmente com medo de serem presos, porque havia uma forte perseguição e muitas pessoas não tinham a firmeza de Paulo, né? Mas mesmo assim, ele pede a Deus que não lhe seja posto isso em conta, que Deus perdoe a todos aqueles que não compareceram. Ele se arriscou pelas pessoas, por outras pessoas, mas ninguém fala a seu favor. Ele sempre se arriscou pelos outros, mas na hora de ser defendido, ninguém apareceu. Provavelmente com medo.
E pior do que o frio que ele enfrentava naquela prisão foi a geleira da ingratidão. Justamente no momento do apagar das luzes em que ele sabia que ia morrer. Quarto, ele enfrentou a perseguição. Em 2 Timóteo 4,14, ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Alexandre causou muitos males a Paulo, mas ainda assim ele reconhece que não é ele quem vai amaldiçoar Alexandre ou vai pedir a Deus contra Alexandre. Ele diz: o Senhor é que lhe dará a paga segundo as suas obras. É o Senhor quem vai vingar ou não de acordo com aquilo que ele fez. Esse Alexandre resistia à mensagem quando Paulo pregava e por isso lhe causou muitos males. Segundo historiadores, foi esse Alexandre quem o denunciou, dizendo: ele é o líder dos cristãos. Foi ele que deve ter mandado tocar fogo em Roma. Ele se tornou um inimigo do mensageiro e também da mensagem que era o evangelho. E por isso Paulo fala sobre ele ter lhe causado muitos males. Quinto, ele enfrentou as privações. Em 2 Timóteo 4,13, ele diz a Timóteo: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Paulo precisava de amigos para a alma, para consolar a alma dele. Ele queria amigos por perto. Paulo queria livros para exercitar a mente em Cristo e a capa para esquentar o seu corpo. Ele tinha necessidades físicas, mentais e emocionais, o que quer dizer que sermos cristãos não é sermos insensíveis, super-homens que não precisamos de nada. Ele tinha essas necessidades. As prisões eram frias. E muitos prisioneiros ali acabavam morrendo até de lepra. E morriam pela friagem, por doenças, por resfriados, pneumonias e diversos tipos de doença devido ao ambiente, insalubre. Paulo também queria livros, ele queria aprender mais, ele queria ler, ele queria alimentar a alma dele com o Senhor Jesus. Ele queria alimentar sua alma, seu espírito de Cristo, sempre com a palavra do Senhor. Ele queria provisão para a alma, para a mente e para o corpo também. Ele foi abandonado pelos homens, mas foi assistido por Deus. Deus não o deixou. E ele não encerra a sua carreira frustrado com Deus ou com os homens. Não, ele não pensa assim. As tribulações não empalidecem as glórias do céu. Nós passamos por elas, mas não é por isso que perdemos a fé. Elas não escondem as glórias do céu, pelo contrário. A ingratidão também não enfraquece a assistência do céu, porque quanto mais ele foi abandonado, maior assistência ele teve de Deus. E aí nós temos 4 verdades destacadas. Primeira, ele foi abandonado por homens e assistido por Deus. Deus
não nos livra do vale, mas Ele caminha conosco nesse vale. Deus não nos livra da fornalha. Lembrem de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra lá, dentro da fornalha. Às vezes, Deus não nos livra da morte, mas Ele nos livra através da morte. Às vezes, vamos morrer, mas é através da nossa morte que somos libertos. É quando Deus nos livra e fala: chegou a hora, vem descansar das suas lutas, das suas fadigas. Ele nos livra através da morte. Em qualquer situação, Deus é sempre o nosso refúgio. Segundo, Ele não foi poupado nas provas, mas Ele recebeu poder para suportar essas provas. 2 Timóteo 4,17 diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Então, ele sabe e diz que o Senhor o assistiu, lhe deu forças, para que, através dele, da sua pregação, muitos gentios ouvissem o Evangelho e fossem libertos. Deus lhe deu forças para ele pregar até o fim. Paulo foi preso, mas a palavra de Deus estava livre e ela foi levada a todos os gentios. Paulo foi decapitado no patíbulo, mas a sua voz ainda ecoa hoje nos ouvidos da história. Terceiro, Deus não livra Paulo da morte, mas o livra na morte. 2 Timóteo 4,18 diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele sabe disso, que o Senhor o livrará na morte. A morte para Paulo foi uma vitória, foi um descanso. Na verdade, foi voltar para a casa do Pai. Foi entrar no céu e estar com Cristo. Quarto, Paulo foi sem palavras de decepção, mas sim dando um tributo de glória ao Salvador. Ele carregava as marcas de Cristo no corpo, mas ele tinha paz na alma na hora da sua morte. Em 2 Timóteo 4,18b, ele diz: a ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E então tomba finalmente o príncipe de Deus. Conclusão: os cristãos não têm tapetes nem ruas de ouro. Nós encontramos vales de lágrimas, sempre. Como o Senhor Jesus nos diz: pegue a sua cruz e me siga. Temos vales de lágrimas, tribulações, temos nossa cruz. Aqui não temos galardão, temos cálice de dor. Paulo foi um teólogo incomparável que viveu sempre ao lado do trono de Deus. Ele tombou como mártir, levantou-se como príncipe no céu. Aqui na terra ele foi mártir, mas ao morrer ele foi príncipe no céu. Ele não foi poupado
culpado dos problemas, mas ele triunfou no meio de cada um desses problemas. A morte não calou a sua voz, porque hoje milhões de pessoas já foram abençoados pela sua vida e pelo seu legado, que são as cartas. Muitas pessoas, ao longo de todos esses anos, têm lido as suas cartas, e as suas cartas têm convertido muitas pessoas. Por isso, irmãos, devemos imitá-lo como ele imitou Cristo, como ele mesmo fala em 1 Coríntios 11, versículo 1. Devemos imitar esse evangelista, esse teólogo, em tudo o que ele fez, porque a sua fé foi inabalável. Apesar de todo o sofrimento que ele passou, toda a sua vida, a sua fé foi inabalável. E, finalmente, o Senhor o leva para o descanso, para a casa do Pai. Portanto, irmãos, aqui termina mais esse vídeo e depois vamos entrar especificamente nas cartas de Paulo. Espero que esse vídeo ajude vocês a compreenderem um pouco mais da vida desse apóstolo. Então, até a próxima.